Antes que houvesse o primeiro nascer do sol, já existia o cordeiro. E antes que o último pôr do sol aconteça, o leão rugirá. Há um mistério no coração da eternidade que poucos compreendem. Um paradoxo que desafia toda a lógica humana. Uma verdade tão profunda que atravessa o tempo, desde a fundação do mundo até o último dia da criação. É o mistério de Cristo. Não o Cristo que a tradição domesticou, não o Cristo que a religião emoldurou em vitrais coloridos, mas o Cristo real, o Cristo completo, o Cristo com duas faces eternas. Uma face é o Cordeiro, manso, silencioso, sacrificado, aquele que foi levado ao matadouro sem abrir a boca, aquele que derramou seu sangue para tirar o pecado do mundo, aquele que disse: perdoai, amai vossos inimigos, oferecei a outra face. A outra face é o leão, feroz, poderoso, triunfante, aquele que vem com fogo nos olhos e espada na boca, aquele que governará as nações com cetro de ferro, aquele que rugirá dos céus e fará toda a criação estremecer. Como pode ser? Como pode aquele que foi sacrificado ser o mesmo que virá julgar? Como pode o Deus que morreu numa cruz voltar como rei com coroa de glória? Como pode o amor se manifestar tanto em mansidão quanto em poder absoluto? Essa é a pergunta que atravessa os séculos. Essa é a tensão que os profetas viram, mas não conseguiram explicar completamente. Essa é a revelação que está escondida nas páginas das Escrituras, esperando ser desvendada. Prepare-se, porque você está prestes a conhecer as duas faces do Cristo eterno. E quando você as entender, sua fé nunca mais será a mesma. O Cordeiro que existia antes do mundo. Isso por si só já é impossível de compreender completamente. Mas está escrito, em Apocalipse 13, versículo 8, há uma frase que desafia o tempo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Pense nisso. Não diz que o Cordeiro seria morto. Não diz que um dia, no futuro, aconteceria o sacrifício. Diz que ele foi morto, passado. Como se o sacrifício já tivesse acontecido antes mesmo de Adão ser formado. Antes da primeira estrela brilhar, antes do primeiro sopro de vida. Isso significa que a cruz não foi um acidente da história. Não foi um plano B porque a humanidade pecou e Deus precisou improvisar. A cruz estava no coração de Deus antes da criação. O sacrifício já existia na mente divina quando ainda não havia nada para ser sacrificado. O amor redentor já estava presente quando ainda não havia ninguém para ser redimido. Antes de você nascer, antes da terra existir, antes do tempo começar, o Cordeiro já estava sendo morto. E isso muda tudo, porque significa que o sofrimento de Cristo não foi apenas um evento histórico que aconteceu há 2000 anos em Jerusalém. Foi um ato eterno. Foi a revelação no tempo de algo que sempre existiu na eternidade. Deus sabia, Ele sempre soube. Antes de criar o primeiro ser humano, Ele já sabia que esse ser humano cairia, já sabia que o pecado entraria, já sabia que seria necessário um sacrifício. E mesmo sabendo disso, Ele criou, porque o amor que habita em Deus é maior do que qualquer consequência. É um amor disposto a sofrer desde a eternidade para que você pudesse existir. Os profetas viram isso. Isaías, 700 anos antes da cruz, escreveu palavras que ainda arrepiam. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías viu o Cordeiro, viu o servo sofredor, viu aquele que tomaria sobre si as dores de toda a humanidade. Viu o Deus que não apenas observa o sofrimento humano de longe, mas que entra nele, que carrega, que absorve, que morre. Como ovelha foi levado ao matadouro e como cordeiro mudo diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa é a face da misericórdia.
Essa é a manifestação do amor que se entrega, do Deus que poderia destruir, mas escolhe morrer, do poder absoluto que se esvazia para poder salvar. E quando Cristo estava na cruz, quando o sangue escorria, quando o céu escureceu e a terra tremeu, algo muito maior do que apenas um homem morrendo estava acontecendo. Ali, o tempo e a eternidade se encontraram. O sacrifício que sempre existiu no coração de Deus finalmente se manifestou na história humana. O Cordeiro Eterno entrou no tempo para que o tempo pudesse tocar a eternidade. Mas aqui está o que a maioria não percebe. Aqui está a parte que muda tudo. O Cordeiro não morreu porque era fraco. Ele morreu porque era forte, forte o suficiente para suportar o peso do pecado de toda a humanidade. Forte o suficiente para descer ao inferno e sair vitorioso. Forte o suficiente para morrer, sabendo que 3 dias depois ressuscitaria. E quando ele ressuscitou, algo mudou. A face do Cordeiro começou a revelar outra face. Uma face que sempre esteve lá, mas que só seria totalmente manifesta no fim dos tempos. A face do leão. Em Apocalipse 5, versículo 5, João está chorando porque ninguém é digno de abrir os selos do livro do destino. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E então, um dos anciãos diz a ele: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. João espera ver um leão. Mas quando olha, o que ele vê? Um cordeiro. Como havendo sido morto, com as marcas do sacrifício ainda visíveis. Mas esse cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. Tem poder total e conhecimento absoluto. Esse cordeiro não está mais deitado no altar. Está de pé. E nas suas mãos está o livro do destino da criação. Percebe o que aconteceu? O cordeiro e o leão são o mesmo. Não são 2 entidades diferentes. Não são 2 fases desconectadas. São 2 manifestações do mesmo Cristo eterno. O leão estava dentro do cordeiro o tempo todo. E o cordeiro estará dentro do leão quando ele voltar. O leão de Judá. Esse título vem de Gênesis 49, versículo 9. Jacó, abençoando seus filhos antes de morrer, profetiza sobre Judá. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? A tribo de Judá carregaria o símbolo do leão. E dessa tribo nasceria o rei, o verdadeiro rei. Não apenas um rei terreno, mas o rei eterno. Aquele que governaria não por força militar, mas por autoridade divina. Aquele cujo reino não teria fim. E o leão, na simbologia bíblica, sempre representou autoridade, realeza, julgamento e poder. O leão não pede permissão. O leão não negocia. O leão ruge e toda a selva silencia. O leão governa e toda criatura reconhece seu domínio. Essa é a face que Cristo revelará na sua segunda vinda. Não mais o cordeiro manso sendo levado ao matadouro, mas o leão vitorioso retornando para reivindicar o que é seu. Não mais para ser ferido, mas para reinar. Não mais para morrer, mas para julgar. Não mais para sofrer, mas para restaurar toda a criação sob o governo de Deus. Há um verso em Amós que poucos notam, mas que revela algo profundo sobre a natureza de Deus. Amós 3, versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O rugido do leão não é apenas som, é anúncio, é decreto, é a voz que não pode ser ignorada. Quando o leão ruge, toda a criação presta atenção. O silêncio se impõe. O medo se instala, porque o rugido do leão é a manifestação do poder que não precisa se explicar, que não precisa se justificar, que simplesmente é. E essa é a face que o mundo verá quando Cristo voltar. Não o pregador itinerante da Galileia, não o carpinteiro de Nazaré, não o homem humilde montado num jumentinho, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, montado num cavalo branco, com os exércitos celestiais atrás dele, vindo para julgar e fazer guerra com justiça.
Mas aqui está o que você precisa entender. O cordeiro e o leão não são opostos, não são contraditórios, não são faces diferentes de um Deus dividido. São duas manifestações do mesmo amor eterno. O amor que perdoa e o amor que corrige são o mesmo amor. O amor que se sacrifica e o amor que governa são o mesmo amor. O amor que salva e o amor que julga são o mesmo amor. Porque o verdadeiro amor não é apenas misericórdia cega, é misericórdia unida à justiça, é graça unida à verdade, é compaixão unida à santidade. Pense em um pai que ama seu filho. Esse pai perdoa quando o filho erra, abraça quando o filho chora, consola quando o filho sofre. Mas esse mesmo pai também corrige quando o filho se desvia. Também estabelece limites quando o filho se perde. Também disciplina porque ama demais para deixar o filho destruir a própria vida. Deus é assim, só que infinitamente maior. O cordeiro que morreu por você é o mesmo leão que um dia te julgará. E se você pertence a ele, se você está coberto pelo sangue do cordeiro, então o rugido do leão não será contra você. Será a favor de você. Será a voz que finalmente trará justiça a todas as coisas. Que finalmente corrigirá todas as injustiças, que finalmente restaurará o que foi quebrado. Na cruz, o leão rugiu em silêncio. Pense nisso. Quando Cristo estava pendurado ali, sangrando, agonizando, morrendo, ele poderia ter chamado legiões de anjos, poderia ter descido da cruz e destruído todos os seus inimigos, poderia ter rugido e feito a terra se abrir e engolir aqueles que o crucificavam. Mas ele não fez isso, porque aquele era o momento do cordeiro, era o momento do sacrifício, era o momento em que o amor se manifestaria através da entrega total. Mas não se engane, o poder estava lá, o leão estava lá, contido, seguro, esperando. E quando Cristo disse, está consumado, e inclinou a cabeça e entregou o Espírito, aquilo não foi derrota, foi vitória. Foi o rugido mais poderoso que o universo já ouviu. Um rugido silencioso que atravessou todas as dimensões, que abalou o inferno, que quebrou as cadeias da morte, que rasgou o véu do templo de alto a baixo. O cordeiro venceu através do sacrifício e agora o leão reinará através da justiça. Hebreus 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Cristo da cruz e o Cristo do trono são o mesmo. Ele não mudou, ele não evoluiu, ele não se tornou outra coisa. Ele apenas revelou, em momentos diferentes, faces diferentes da mesma essência eterna. Ontem, ele foi o cordeiro que morreu. Hoje, ele é o sumo sacerdote que intercede. Amanhã, ele será o leão que reina. Mas é sempre o mesmo Jesus, o mesmo amor, o mesmo Deus, a mesma pessoa. E aqui está algo que vai mexer com você. O momento em que a misericórdia termina e a justiça começa não é arbitrário. Não é Deus mudando de ideia. Não é Deus cansando de ser paciente. É o cumprimento natural do plano eterno. Há um tempo para semear e um tempo para colher. Há um tempo para construir e um tempo para derrubar. Há um tempo para a graça e um tempo para o juízo. E estamos vivendo agora no intervalo entre esses dois tempos, no espaço entre o sangue e o fogo, entre o sacrifício do cordeiro e o rugido do leão. Apocalipse nos mostra isso de forma clara. O cordeiro abre os selos, um por um, e a cada selo aberto algo acontece na terra. Juízos, provações, tribulações. Mas perceba, é o cordeiro quem abre. Não é uma divindade cruel destruindo por prazer. É o mesmo Cristo que morreu, agora executando a justiça que ele conquistou o direito de executar através do seu sacrifício. Ele tem autoridade para julgar porque ele pagou o preço. Ele tem direito de governar porque ele morreu. O leão pode rugir porque o cordeiro sangrou. E quando todos os selos forem abertos, quando todas as trombetas soarem, quando todas as taças forem derramadas, algo extraordinário acontecerá. O céu se abrirá. E João descreve em Apocalipse 19.
Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo. Na sua cabeça havia muitos diademas. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. E o seu nome é a Palavra de Deus. Percebe? Mesmo vindo como leão, ele ainda carrega as marcas do Cordeiro. O manto salpicado de sangue não é o sangue dos seus inimigos. É o seu próprio sangue, o sangue da cruz, o sangue do sacrifício. Porque o leão que vem julgar é o mesmo Cordeiro que já julgou a si mesmo em seu lugar. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Essa é a face que o mundo verá. E para alguns será terror, para outros será alívio, para alguns será o fim, para outros será o começo. Tudo depende de uma coisa. Você conhece o Cordeiro? Porque se você conhece o Cordeiro, então o leão é seu rei. Mas se você rejeitou o Cordeiro, então o leão é seu juiz. O rugido do leão é o eco da cruz atravessando os séculos. A mesma voz que disse está consumado dirá um dia, está feito. A mesma voz que perdoou o ladrão na cruz dirá, apartai-vos de mim. A mesma voz que chorou sobre Jerusalém dirá, eis que faço novas todas as coisas. Mas aqui está algo que poucos percebem. Essas duas faces de Cristo não são apenas cósmicas, não são apenas proféticas, não são apenas sobre o fim dos tempos. Elas também estão refletidas dentro de cada cristão verdadeiro. Dentro de cada servo, há um cordeiro que ora e um leão que luta. Há um tempo de se ajoelhar e um tempo de se levantar. Há um tempo de oferecer a outra face e um tempo de proclamar a verdade sem medo. Há um tempo de perdoar e um tempo de confrontar. O cristão verdadeiro não é apenas manso, não é apenas dócil, não é apenas paciente, ele também é feroz na verdade, ele também ruge contra a injustiça, ele também se levanta quando a mentira quer prevalecer. Jesus foi manso com a mulher adúltera, mas foi feroz com os fariseus hipócritas, foi gentil com as crianças, mas foi violento com os cambistas no templo, foi compassivo com os pecadores arrependidos, mas foi implacável com os líderes religiosos corruptos. Cordeiro e leão, graça e verdade, amor e justiça, tudo junto, tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma pessoa. Há um dia marcado, um dia que está escrito nos decretos eternos de Deus, um dia que os profetas viram de longe e tremeram. Um dia que os anjos aguardam em silêncio, um dia que toda a criação geme esperando. É o dia em que o leão voltará. Não será como da primeira vez. Não haverá manjedoura, não haverá pastores humildes, não haverá fuga para o Egito. Não haverá 33 anos de caminhada empoeirada pelas estradas da Galileia. Não haverá pregações que alguns ouvem e outros ignoram. Não haverá milagres que alguns creem e outros explicam. Desta vez será diferente. Desta vez será definitivo. Desta vez todo olho o verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Não haverá dúvida, não haverá debate, não haverá meio termo. Apocalipse 19 descreve a cena com uma intensidade que corta a alma. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de um manto salpicado de sangue. E o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguem em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa
é a visão. Essa é a profecia. Esse é o Cristo que voltará. Não mais o bebê na manjedoura, não mais o pregador rejeitado, não mais o condenado no Gólgota, mas o conquistador vitorioso, o juiz supremo, o Rei eterno. E quando ele aparecer, o céu se abrirá como um pergaminho sendo enrolado, as estrelas cairão, o sol escurecerá, a lua se tornará como sangue, a terra tremerá, os montes se moverão. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os poderosos, todos se esconderão nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E dirão aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A ira do Cordeiro. Pense nessa frase. O cordeiro tem ira, o manso tem furor. O que foi sacrificado agora julga, e esse julgamento não será injusto, não será arbitrário, não será cruel, será perfeitamente justo, será a manifestação final da santidade de Deus. Será o momento em que toda injustiça será corrigida, toda mentira será exposta, todo mal será punido, e toda lágrima será enxugada. Porque o propósito do leão não é destruir por destruir, é restaurar, é limpar, é purificar, é trazer de volta a ordem divina que foi quebrada quando o pecado entrou no mundo. O rugido do leão não é apenas juízo, é também libertação. Libertação da criação que geme sob o peso da corrupção. Libertação dos santos que aguardam a redenção final. Libertação de toda a obra do inimigo. E quando o último inimigo for derrotado, quando a morte for lançada no lago de fogo, quando Satanás for aprisionado para sempre, quando o velho céu e a velha terra passarem, então algo extraordinário acontecerá. João descreve em Apocalipse 21, viu um novo céu e uma nova terra, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa, esse é o destino, esse é o reino que o leão estabelecerá. Um reino onde não haverá mais separação entre Deus e o homem, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais sofrimento, onde o cordeiro que foi morto será a luz, onde o leão que venceu será o rei, e ambos serão um só para sempre. E aqui está a revelação final, a verdade que une tudo. No trono eterno, o leão e o cordeiro são um só. Não são duas entidades, não são duas fases, não são duas versões diferentes de Deus, são duas faces da mesma essência, o amor perfeito que se manifesta tanto em sacrifício quanto em soberania, a justiça perfeita que se expressa tanto em misericórdia quanto em julgamento. O cordeiro reina porque o amor venceu. O leão reina porque a justiça foi cumprida. E diante dele, todo joelho se dobrará. Não por força, não por medo apenas, mas porque finalmente toda criatura reconhecerá o que sempre foi verdade, que ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, porque ele foi morto e comprou para Deus, com o seu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os fez reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Essa é a conclusão de tudo. O cordeiro que morreu te comprou, o leão que vive te coroará. Se você pertence a ele, se você está coberto pelo sangue do cordeiro, então você reinará com o leão. Você não precisa temer o rugido, você não precisa temer o julgamento, você não precisa temer a volta.
porque para você aquele dia não será terror, será alívio, será alegria, será o dia em que finalmente tudo fará sentido. Então, como você vive agora? Como você caminha sabendo que o Cordeiro já pagou seu preço e que o leão virá buscar o que lhe pertence? Você vive com a mansidão do Cordeiro, perdoando, amando, servindo, e você vive com a coragem do leão, proclamando a verdade, resistindo ao mal, permanecendo firme. Você não escolhe ser apenas cordeiro ou apenas leão. Você é ambos, porque você pertence a Ele e Ele é ambos. O mesmo Jesus que disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei", é o mesmo Jesus que disse: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno". O mesmo Jesus que chorou sobre Jerusalém é o mesmo Jesus que voltará com fogo nos olhos. O mesmo Jesus que lavou os pés dos discípulos é o mesmo Jesus que expulsou os cambistas do templo. O mesmo Jesus que perdoou a mulher adúltera é o mesmo Jesus que chamou os fariseus de sepulcros caiados. Cordeiro e leão, graça e verdade, misericórdia e justiça, amor e santidade, tudo junto, tudo perfeito, tudo nele. E um dia, quando a história chegar ao fim, quando o último capítulo for escrito, quando a última profecia se cumprir, você verá com seus próprios olhos o que João viu em visão. Você verá o trono, e no trono você verá aquele que foi, que é e que há de vir. E ele não terá apenas uma face, terá duas: o cordeiro que foi morto e o leão que venceu. E você entenderá, finalmente, que ambas sempre foram a mesma face. A face do amor eterno, a face da justiça perfeita, a face de Deus. E diante dessa face você se ajoelhará, não por obrigação, mas por reconhecimento, porque finalmente você verá claramente o que sempre foi verdade, que Ele é digno, que Ele sempre foi digno, que Ele sempre será digno. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos.